Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje, como vocês já devem ter visto aqui no título, eu quero falar com vocês sobre o Daniel Pax, o personagem pastorzão aqui do YouTube. Se você não sabe o que aconteceu com ele ou quem é ele, é só você dar um Google aí, porque esse assunto assim tá em alta, por assim dizer. Mas o fato é que esse homem, o Daniel, né, uns tempos pra cá, ele tem soltado algumas afirmações e alegações sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a Bíblia, que são totalmente distorcidas, né? A situação dele é bem difícil, é bem triste e de fato ele tá num engano terrível, mas hoje eu não vim aqui pra falar do Daniel. Eu vim aqui para falar sobre uma situação que eu percebi quando eu pesquisei as redes sociais do Daniel. Hoje eu quero falar com vocês sobre os cristãos que estão enviando mensagem para ele. Quando eu comecei a ouvir de fato as coisas que o Daniel tem falado, tem postado, tem em podcasts, né, e falado, eu decidi ir nas redes sociais dele para saber, né, se ele por acaso tinha se retratado de alguma coisa, se ele pegou, né, algum vídeo que disse, olha, isso é um recorte, esse não é o contexto, isso aqui é o certo, e parará, parará. Eu fui para descobrir, né, se realmente ele tinha falado o que ele tinha falado. De fato, sim, ele meio que bateu o martelo de tudo que ele acreditava e de tudo que tinha saído na mídia, mas o que me chocou, para além, né, do Daniel, para além das falas dele, foi o posicionamento dos cristãos, ditos cristãos, em relação à posição do Daniel hoje. São frases assim, cheias de agressividade, cheias de ofensas, cheias de palavras torpes, cheias de superioridade, soberba. É a mesma coisa que um ímpio, que uma pessoa do mundo tá digitando quando está com raiva de outra pessoa. É a mesma coisa. Fazendo todo tipo de piada, eu não vou nem citar aqui. Se você quiser saber sobre isso, tá aberto ao público. É só você procurar o Daniel Pax aí no Instagram e você vai ver. O ponto aqui é que eu vi pouquíssimas mesmo, mensagens de compaixão em relação ao Daniel. E aqui eu quero deixar claro um parênteses que compaixão é diferente de aceitação, né? É diferente de passar pano, né? De, vamos deixar pra lá e viver a vida. Nada disso. Compaixão é olhar com amor por aquele que a gente tá vendo que tá no engano, que tá vendo que tá perdido e tentar trazer ele pra verdade, trazer ele pra luz. Foram, assim, pouquíssimas mesmo mensagens que eu vi. Ninguém está olhando pra ele com olhos de amor. Sendo bem sincera com vocês, à luz das escrituras, esse homem nunca foi cristão de verdade, porque pelas coisas que ele tem dito, pelas coisas que ele tem passado, é muito claro e é óbvio que ele nunca encontrou Cristo de verdade, né? Ele estava na igreja, provavelmente, convencido pelos homens de que aquele era o caminho certo, mas não convencido pelo Espírito Santo de que aquela era a vida de Deus para ele. A gente pode colocar ele aí na categoria de blasfemo, talvez nessa altura do campeonato, né? Mas a realidade é que ele é um homem que tentou viver pela lei. É um homem que tentou viver pela palavra, sem o espírito. E a palavra mesmo nos diz que a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Se a gente tentar olhar para a Bíblia, né, e ler ela apenas como um livro de história, uma regra de conduta, né, onde você tem que seguir ali exatamente, simplesmente porque sim, porque alguém te disse que é assim que você vai ser salvo, porque alguém disse que é assim que você não vai para o inferno, a realidade é que em algum momento vai ficar muito pesado, vai ficar insuportável, porque você não tem o Espírito Santo para te convencer do pecado, você não tem o Espírito Santo para te dar alegria na lei de Deus, e alegria que é de fato fazer a vontade de Deus. Você simplesmente vai estar na sua carne tentando seguir a doutrina de Deus. Isso não funciona, porque a sua carne sempre vai querer te jogar no buraco. E quando você não tem um espírito para discernir, né, para te ajudar a discernir o bem e o mal, e ter alegria mesmo, né, na palavra de Deus, a verdade é que em algum momento você vai começar a se questionar por que você tá fazendo o que você tá fazendo. Afinal de contas, não muda nada. Muito pelo contrário, de acordo com a sua carne, você está perdendo as coisas boas que o mundo pode te dar. Você está perdendo as oportunidades de satisfazer a sua carne, sem que você saiba por que você está fazendo isso. E eu vejo que é exatamente esse o lugar que o Daniel está hoje. Eu realmente não entendo e não sei como ofender uma pessoa, né, pode fazer com que ela queira voltar, ou no caso dele, talvez, né, entender e começar a caminhar com Cristo,
com o Espírito Santo. Afinal de contas, a palavra nos diz que o irmão ofendido, ele é muito difícil de conquistar. Nosso papel é como Áquila e Priscila, que quando viram Apolo na sinagoga pregando ousadamente as escrituras, mas que só conhecia o batismo de João, trouxeram ele para mais perto e explicaram com mais exatidão o caminho. E, obviamente, outro parênteses, aqui eu não estou colocando Daniel no patamar de Apolo, obviamente. Mas a pergunta é, se ele abrir a porta para ser discipulado e para entender de fato o caminho e para receber o Espírito Santo, por que não? Por que não acolher? Por que não discipular? Por que não ensinar o caminho correto? Se você tem a oportunidade de deixar um comentário lá no perfil dele, correndo o risco dele ler o seu comentário, por que não deixar justamente um testemunho sobre a sua vida, sobre realmente de quem Cristo é e do que Ele fez por você? O testemunho é uma das nossas maiores armas quando a gente está falando de ganhar um ímpio, quando a gente está falando sobre alcançar o coração de alguém. Nós precisamos de palavras temperadas, assim como está escrito lá em Colossenses 4:6. Darmos um testemunho vivo do que é ser um cristão de verdade. É só pensar um pouquinho, gente. Faz essa pergunta para você mesmo. Jesus no meu lugar, o que ele faria? O que ele falaria para esse homem? Como ele agiria? A realidade é que eu percebo que é muito fácil escrever no Instagram, no YouTube, qualquer coisa que você quiser dizer, principalmente porque você está atrás de uma tela. E eu acho que é justamente esse o motivo pelo qual as pessoas não medem esforços para poder ofender, para poder falar palavras agressivas, para poder fazer qualquer tipo de piadinha, porque elas acreditam que elas estão protegidas atrás da tela. Elas não podem ser identificadas, elas não podem ser vistas de fato. A maioria dessas pessoas, se colocadas frente a frente com a pessoa que elas disseram essas coisas terríveis, jamais teriam coragem de falar as coisas que elas falam online. Mas eu quero dizer aqui uma verdade. Se você é uma dessas pessoas, saiba que alguém está te vendo. Saiba que alguém te identifica. E não é nada mais, nada menos do que a pessoa com quem você deveria se preocupar mais de estar vendo as suas ações aqui nessa terra. Jesus. Imagine se Jesus te colocar frente a frente com a pessoa que você tem ofendido. Será que na frente dessa pessoa e na frente de Jesus você teria coragem de lançar as mesmas palavras que você tem lançado? Então, nesse momento eu quero dizer para você, Daniel, querido, Jesus é muito mais do que você pensa e acha que Ele é. Você ainda não o conhece. Você ainda não teve a revelação da sua palavra mediante o Espírito Santo. Mas ainda há tempo. Há tempo. Enquanto você estiver aqui nessa terra, há tempo. E Ele quer se revelar a você. Ele quer se achegar a você. Ele mesmo disse que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, se você sentiu esse peso, esse aperto, como você mesmo disse, saiba que isso não é Jesus. Você tentou agradar os homens, você tentou entrar na forma que os homens disseram para você entrar e ela foi muito apertada. Mas a palavra de Deus diz que o fardo de Jesus é leve e só isso já devia ser suficiente para você compreender que talvez você não estivesse ali no caminho de fato que Jesus queria que você estivesse e conhecendo o Jesus de verdade que Ele é. Se foi pesado em algum momento para você servir a Cristo, provavelmente era porque você estava servindo a homens. O próprio Jesus alertou lá para os fariseus, dizendo que eles atavam fardos muito pesados às outras pessoas, mas eles mesmos não moviam um dedo para poder carregar esses fardos. Há paz em servir Cristo, há alegria em servir Cristo, e não há peso a ponto de nos destruir. Esperar, que os homens nos dê essa aceitação, que eles fiquem satisfeitos com o que nós estamos fazendo, isso sim pode nos destruir, mas Cristo nos edifica. Ele nos constrói para sermos cada vez mais semelhantes à sua imagem, à sua estatura. Cristo nos dá nova vida. E aqui fala uma pessoa que de fato recebeu uma nova vida, que estava trilhando um caminho muito difícil, muito pesado. Tinha crises de pânico todos os dias, onde eu estava afundada na depressão. E em algum ponto, quando Cristo me encontrou, de verdade, milagrosamente, eu fui liberta de todas essas coisas. E essas coisas nunca mais voltaram a me atormentar. Nunca mais. Há mais pra você, Daniel. Há mais pra sua vida. Peça pra Cristo se revelar a você. E agora, falando pra vocês que estão me ouvindo aqui, a gente tem que parar de viver uma vida como se Cristo não olhasse pra nós em todos os momentos. Que o Senhor nos dê uma santa percepção de que Ele está conosco todos os dias porque Ele disse que estaria.
Então Ele sabe tudo que a gente faz, Ele sabe os passos que a gente dá, Ele sabe a intenção do nosso coração. Se a gente estiver fazendo algo bom, mas com a intenção torta, né? Vamos supor que você está fazendo algo bom com a intenção de ser recompensado, de ser visto, de ser exaltado, Ele sabe. Nós temos que pedir para o Espírito Santo de verdade moldar o nosso caráter, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos viver a vida digna do Evangelho de Cristo. Que a gente não se canse de fazer o bem e que a gente não ame apenas só de palavras, mas de ação também. Para pensar, até as palavras hoje têm sido difíceis, né? De demonstrar amor. Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a sua igreja a permanecer fiel, que ela de fato ame os perdidos. Quero orar para finalizar. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estar falando aqui para essas pessoas que estão ouvindo. Pelo Senhor me dá uma oportunidade de ser voz na vida de alguém, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E é nesse espírito, sabendo que uma alma vale mais que o mundo inteiro, que eu peço que o seu espírito venha sobre as pessoas que estão ouvindo esse vídeo e que gere um amor santo pela vida do perdido, Senhor. Que olhe com olhos de compaixão e não de julgamento, não de soberba, não com olhos ofensivos para essas pessoas, mas com olhar de compaixão, sabendo que essa alma está indo para o inferno, Deus. E que se ninguém se levantar, se ninguém falar da tua palavra real, se ninguém falar do seu Espírito Santo, e se o Senhor não se revelar a essa pessoa, essa alma vai se perder para sempre. Use essas pessoas que estão ouvindo. Se for da vontade do Senhor, leva esse vídeo, né, até mais pessoas, para que elas também entendam, para que elas possam se posicionar da maneira correta, não deixando de dizer que o errado é o errado, não deixando de se posicionar pelo Senhor, mas que elas possam olhar com amor real, com amor leal, a ponto de querer trazer essa pessoa para perto, para poder ensinar a verdade. Em nome de Jesus, que a sua igreja, Senhor, no final, eu creio que vai ser assim, porque a sua palavra diz que vai ser assim. Então eu oro para que o Senhor nos preserve, para sermos essa igreja sem mácula, sem nenhuma mancha, que o Senhor vai buscar e que vai reinar com o Senhor para toda a eternidade. Senhor, nós ansiamos ver a tua face, e mais do que isso, nós não podemos ansiar apenas nós mesmos ver a tua face, apenas eu mesmo. Nós precisamos ansiar que cada vez mais pessoas também estejam lá presentes para ver a tua face. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha tocado de verdade o coração de vocês, que tenha trazido à tona uma verdade do Senhor, o amor pelo perdido. E eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!